partir de agora, vocês ficam comigo e pode participar mandando o seu WhatsApp para o 3216-0726 ou então fazendo o seu comentário na nossa live lá no youtube.com/Sagres TV. Você pode participar lá com a gente, interagir, mandar a sua sugestão, a sua crítica, elogiar também a gente gosta de um elogio, e também mandar sua dúvida sobre o tema que a gente vai falar a partir de agora, que a pandemia do coronavírus, ele trouxe consigo um fenômeno, a infodemia. A primeira grande crise da saúde mundial na era de abundância e de informação faz com que sejamos bombardeados, né? Essa é a palavra exata, bombardeados o tempo inteiro com informações e todo tipo de conteúdo, mas infelizmente muitos deles não são confiáveis. E para entender mais sobre esse fenômeno, a infodemia, nós conversamos a partir de agora com o psicólogo e psicanalista Robson Paiva. E também participa desse bate-papo com a gente hoje, Jéssica Dias, a jornalista aqui do Sistema Sagres de Comunicação. Boa tarde, Robson, seja bem-vinda a Sagres. Boa tarde, Letícia, boa tarde, telespectadores, YouTube e todo mundo em geral. É uma honra voltar a essa casa para falar um pouquinho com vocês sobre esse assunto tão relevante que é esse excesso de informações. Nós que agradecemos a sua participação. Jéssica Dias, excelente tarde para você, obrigada pela participação. Oi, Letícia, ótima tarde para você também, para o Dr. Robson e todos que estão nos acompanhando hoje aqui no Tom Maior. Então já vamos começar, Dr. Robson, explicando para a gente o que é a infodemia e os efeitos desse fenômeno agora nesse tempo de pandemia para a saúde. A infodemia é um conceito que foi criado no ano de 2002, 2004, por ali. E ela trata justamente do excesso de informação provocado pela internet. A internet, ela traz uma possibilidade de você acessar informações quase que em tempo real, né? E isso, até então, não traziam tantas questões, tal, mas com a Covid-19, esse excesso de informação ligou um alerta na Organização Mundial da Saúde, né, na OMS, que realizou em junho o primeiro Congresso Mundial sobre infodemia, que é essa gama muito grande de informações que são expostas e ela vem casada junto informações verdadeiras e informações falsas. E, além disso, informações antagônicas, né? A gente viu uma série agora, no Covid-19, uma série de informações antagônicas. E isso trouxe para a realidade do psiquismo das pessoas um sofrimento muito grande, porque, além do bombardeio das notícias, usando a expressão que você usou, né? Ou seja, morreu tantas pessoas, agora o número é tantas pessoas, e esse bombardeio excessivo, nós também tivemos notícias conflituosas, né? Por exemplo, há 2 semanas atrás, a gente teve a notícia que a Rússia estaria com uma vacina pronta. Ontem saiu uma notícia que o Brasil vai adotar... Primeiro saiu uma notícia que o Brasil ia adotar a vacina russa, e depois saiu uma notícia em algum lugar que eu vi que o Brasil ia adotar a primeira vacina que tivesse eficácia comprovada. Então, isso tudo vai gerando angústia nas pessoas, porque gera imprevisibilidade quanto ao futuro. E aí é justamente isso que os órgãos, né, mundiais estão começando a discutir, até onde, né, esse excesso de informação não começa a fazer lesões ao psiquismo das pessoas, né, porque você acaba começando a não ter onde confiar a informação, né, e qual é a informação verdadeira, né? Antigamente o ovo fazia bem, depois começou a fazer mal. Hoje faz bem, amanhã vai fazer mal de novo. Então, esse conflito gera uma angústia muito, muito grande nas pessoas. E quando a gente está falando de uma doença que pode levar a óbito, é muito mais complicado do que uma discussão se o ovo faz bem ou se faz mal para a saúde. Dr. Robson, e como identificar se eu estou sofrendo os efeitos da infodemia? Geralmente a pessoa ela consegue ter o discernimento para perceber que está com esse comportamento, ou geralmente é um pessoal da família, um amigo próximo que vai
sim, falar, dar o primeiro passo e o alerta para essa pessoa? Na verdade, pode acontecer das duas formas, tá? Uma pessoa mais obsessiva, ela pode não perceber que está fazendo isso, né? Ela fica ligada 24 horas nos jornais, na internet, nos grupos de WhatsApp, enfim, ela fica totalmente absorvida por aquela realidade, tá? E acaba deslocando-se da própria realidade, né? Agora, na autopercepção, isso as pessoas podem dar um toque e falar, olha, peraí, você não está achando que você está indo demais nessa área. Agora, já na autopercepção, a pessoa começa a reparar que a qualidade de vida diária dela começou a mudar. Quando ela começa a deixar de fazer as coisas que ela habitualmente fazia para ir atrás do consumo de informação, quando ela começa a se sentir angustiada pela falta de uma informação nova, isso tudo pode ir gerando um adoecimento e vai gerar um quadro ansioso na pessoa, de ansiedade, e eventualmente um quadro de angústia, eventualmente um quadro de depressão e por aí vai. Dr. Robson, perdão, a gente, às vezes, principalmente no começo da pandemia, quando a gente começou, eu particularmente conversei com várias pessoas que também tiveram a mesma sensação. Quando falava assim, falta de ar é sintoma, e às vezes a gente começava a sentir falta de ar. Tosse é sintoma, a gente começava a tossir também. Então, como lidar com esse sentimento, esse excesso de informação que faz com que a gente sinta esses sintomas e provavelmente já vem acompanhado de angústia. Então, como lidar com essa situação de angústia nesse momento de pandemia? A primeira recomendação que eu dou é que eu acho que cada um deve ficar na sua área de conhecimento. Tá? Exemplo, eu sou psicólogo, né? Eu trabalho com a mente, né? Cuidando da mente das pessoas. Eu não vou inventar de querer subir um prédio, sabe assim, de construir um prédio. Por quê? Porque eu não vou saber fazer. O problema é que esses engines de busca, né, Google, etc., eles trouxeram falsas verdades da internet. E a pessoa começa a procurar aquilo, né? E isso vai despertando em pessoas predispostas, com uma predisposição psíquica a um adoecimento psicossomático, a fazer o sintoma, né? A pessoa não tem a doença, como você falou, e faz o sintoma. Algumas pessoas têm essa predisposição, sabe? É aquela pessoa que você fala assim, eu estou com uma dor no ombro, e a pessoa chega e depois fala, engraçado, eu também estou com uma dor no ombro. Existem pessoas que são assim, sabe? Que tem essa questão do espelhamento, que tem essa questão da psicossomática. Para essas pessoas, eu sempre recomendo a ajuda de uma terapia. Eu acho que é fundamental ter esse acompanhamento psicoterápico. Essa pandemia, ela vai fazer muito mais vítimas psíquicas do que efetivamente vítimas, seja com a doença em si ou mesmo com o óbito. Porque o adoecimento psíquico, ele não escolhe faixa etária, ele não escolhe nada. Basta a exposição, né? Tanto que, na outra vez que eu estive aqui na casa falando, eu estava falando do transtorno por estresse pós-traumático. E a infodemia, ela também pode acessar isso, sabe? Ela pode ser uma válvula de que o excesso de informação faça com que a pessoa se adoeça, entendeu? E aí a gente vai ter um quadro que a gente pode chegar a quadros bem severos, tá? Inclusive quadros da gente precisar de internamento. Dr. Robson. Pode falar. Não, pode concluir, doutor. Não, é só para concluir que essa internação que eu estou falando, internação numa clínica de repouso, etc., porque a pessoa pode chegar à psicose, entendeu? Ela pode, no popular, ela pode enlouquecer, sabe? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sempre digo que a gente tem que tomar muito cuidado com os meios de comunicação que a gente está buscando informação. Buscar informação em meios
que estão preocupados em passar a notícia, sabe? E não ficar, né, seguindo que a prima do vizinho do meu amigo falou que não sei o que, sabe? Esse tipo de informação que navega muito, principalmente pelas mídias sociais, esse tipo de informação, não confie, verifique. Isso vai fazer bem para a sua saúde mental, porque é muito fácil se perder nesse território, sabe? A produção, se você entrar nos sites das revistas, né, das grandes revistas científicas, The Lancet e outras, a produção de conteúdo ali é maciça. Eu hoje estava estudando um assunto, eu fui fazer uma busca no The Lancet, eu achei sobre esse assunto, só no ano de 2020, eu achei mais de 200 artigos publicados, que era relacionando a pandemia e a questão do suicídio, entendeu? Então, assim, só esse ano, sabe? Eu achei mais de 200 artigos publicados relacionando a pandemia e o suicídio. Então, ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? E aí deixa a informação para os meios de informação, consuma a informação, se informe, mas não fique caçando muita informação, porque às vezes essa informação ela precisa ser detalhada, ela precisa ser melhor compreendida, e isso pode gerar na pessoa a angústia do não conhecer, entendeu? Porque a gente trabalha com essa questão do conhecimento, né, do entender, do compreender, para apaziguar a nossa angústia. E aí vem aquela informação em termos técnicos, não vai entender nada, vai tirar conclusões precipitadas e vai passar a sofrer algo que não precisaria passar, né? Dr. Robson, muitas pessoas, até para evitar toda essa angústia, esses sentimentos que surgem por conta da pandemia do coronavírus, elas tendem a minimizar a pandemia. Isso também, de alguma maneira, pode ser perigoso, né, doutor? Sim, claro, especialmente no que tange ao adoecimento físico, tá? Tratar a pandemia como uma coisinha de nada, né, também não é certo, porque pode gerar um adoecimento físico do corpo, né? Agora, quando a pessoa diminui, ela também pode estar fazendo uma própria defesa através da negação, né? No conceito da psicanálise, a gente nega uma dada realidade que é muito horrorosa para a gente, então você diminui o papel da pandemia para justamente conseguir suportar, passar por esse período tão desafiador que a gente está passando. Mas o mais importante, né, é sempre a pessoa estar de olho. Começou a sentir que está mais tristonha, que está sentindo um aperto no peito, né, que é angústia, que está começando a entrar num quadro depressivo, procurar ajuda com profissionais que conhecem, que sabem o que estão fazendo e o que estão falando, né? Porque é muito perigoso isso, muito, muito. Outra questão que entra nesse excesso de informação e nessa pandemia, Dr. Robson, é a questão também desse distanciamento, né? A gente foi privado de ter convívio familiar, nós fomos privados de ir ao trabalho devido à pandemia. Então, tudo isso pode agravar esse quadro e pode gerar quais consequências para um futuro, Dr. Robson? Vamos lá. Nós, especialmente o brasileiro, tá? Que é um povo muito amável, que é um povo do sorriso, que é um povo do contato, né? Você vai em outros países, quando você conhece uma pessoa, o máximo que você faz é estender a mão, né? Em alguns países, até você ser considerado amigo, você tem que botar o pronome senhor ou senhora na frente para chamar a pessoa, né? E o brasileiro não. O brasileiro chega logo chamando de você. O brasileiro, na hora que cumprimenta, em alguns lugares dá um beijinho no rosto, em alguns dois, aqui em Minas 3. E assim, nós somos mais calorosos. Nós estamos na fila do banco, a gente puxa assunto com a pessoa de trás, né, e começa a conversar, né? Eu estava vendo a abertura aí,
o apresentador brincando com você, falando sobre o jogo de futebol do Atlético Goianiense, que bateu o Flamengo, né? Ou seja, nós somos mais leves. E o que a pandemia fez? Primeiro, ela tirou isso aqui da gente, né? Ela tirou essa parte da gente. Ela tirou o nosso rosto, né? E a máscara, né? Ela tira muito das nossas expressões. Isso já é um problema por si só. Se a gente caminha mais um pouco, poxa, teve gente que foi para o trabalho remoto, trabalho em casa, e aí teve que dar conta que tem que conviver com a esposa, com os filhos, ou com o marido, 24 horas por dia. E às vezes esse casamento, que já não estava tão bom, se torna insustentável. As crianças deixaram a escola e foram para estudar em casa, então os pais começam a fazer demanda de atenção. Então, na verdade, isso tudo isso é um caldo que é absolutamente imprevisível. E eu falo, ninguém vai sair normal igual entrou nessa pandemia. Ninguém. Eu vejo a colega, a Jéssica, que está em casa, por exemplo, né, deve estar fazendo um trabalho de home office. Eu, graças a Deus, eu tenho a minha saída, que eu venho aqui para a clínica para fazer meus atendimentos online, né, mas é um trabalho muito solitário. A gente está perdendo esse contato, né? Vai entrar no elevador, já fica olhando com cara feia, coisa que o brasileiro nunca fez, né? Outro dia eu esqueci a máscara, quando eu fui entrar no elevador, todo mundo me olhou com cara feia, porque eu estava sem máscara, né? Aí voltei à minha sala, peguei minha máscara e voltei de novo. Eu nem tinha me dado conta que eu tinha saído sem máscara. Então isso está mudando a essência do brasileiro. E isso me preocupa muito, porque a gente já vive um momento no país que o país está dividido, né? Emocionalmente dividido, né? Um lado e outro, né? E isso pode piorar ainda mais, né? Eu tenho alguns receios quanto a isso. Por isso que eu tenho aceitado todos os convites para entrevista, para palestras, para falar sobre essa preocupação que eu tenho, que a gente pode chegar num ponto de um adoecimento psíquico em massa, sabe? A gente está chegando numa situação de adoecimento psíquico pior do que quando a gente teve a gripe espanhola. E a gente está falando de gripe espanhola de 500 milhões de pessoas contaminadas no mundo inteiro, entendeu? E a gente está chegando numa situação muito pior, emocionalmente falando. Doutor Robson, aproveitando que o senhor está falando desse assunto, como o senhor acredita que vai ser o mundo pós-pandemia? Como o senhor acha que vai estar a cabeça da população depois que essa pandemia passar? Vai ter mais problemas de saúde emocional, mental, por conta de toda essa pandemia que a gente está passando? Eu não tenho dúvida nenhuma que o adoecimento psíquico vai ser a doença do século XXI. Tá? A ONU, faz uns 10 anos isso, né? Mais ou menos uns 10 anos, a ONU falou que no século XXI a depressão ia matar mais do que o câncer. Tá? Isso tem reporte da ONU falando sobre isso, da Organização Mundial da Saúde. E o adoecimento psíquico, as pessoas não se dão conta que ele leva também ao adoecimento físico, sabe? Para vocês terem uma ideia, uma estatística que é pouco dita, mas vocês, mulheres, vocês sofrem de um problema muito sério, que o caso de câncer de mama em mulheres divorciadas é muito maior do que nos outros, do que em mulheres não divorciadas ou mulheres solteiras. A estatística mostra isso, sabe? E o número é quase 50% a mais, a presença de câncer de mamas em mulheres divorciadas. E há um claro sinal de um adoecimento psicossomático aí. Ela faz a doença física, ela faz o câncer, mas com uma base emocional, né? Então, na verdade, eu acho que a gente está se preocupando muito pouco. O Brasil está se preocupando muito pouco com o adoecimento psíquico. Pouca coisa tem sido feita e falada, sabe, sobre isso. Vocês aqui da Services, vocês me chamaram aqui de novo para falar com vocês justamente sobre isso, porque eu fico muito feliz porque mostra a preocupação real de vocês,
sabe, com o adoecimento psíquico, porque isso vai ser uma tragédia. Nós temos crianças que estão passando por momentos traumáticos e que a gente não sabe como isso vai impactar nessas crianças na idade adulta, sabe? A gente tem uma série de problemas aí que podem advir. Eu acho que a gente nunca mais volta a ser o que era, tá? Nunca mais, infelizmente. Doutor Robson, a gente estamos falando aqui sobre os problemas, né? O que a pandemia está gerando. E agora vamos virar o tabuleiro. Como ajudar? Como ajudar pessoas que estão com algum problema, que a gente percebe que tem algum problema aí de estresse, de angústia, de ansiedade, causado por essa pandemia. Principalmente, eu sempre foco muito o olhar para as pessoas da terceira idade, pessoas que ficaram mais excluídas, digamos assim, dessa vivência, porque são pessoas do grupo de risco, são pessoas que precisam estar mais quietas em casa e acabam não podendo receber visita, e eles já têm uma necessidade maior de atenção, de carinho, e nesse momento se viram sós, se viram sozinhos, porque os familiares não podiam visitá-los, só pelo telefone, às vezes não mata a saudade. Como que faz para ajudar essas pessoas e como perceber, ter a percepção de que eles estão precisando de ajuda? Vamos lá. A primeira coisa que eu digo é o seguinte: a gente pensar que a conversa é sempre o melhor caminho, né? Conversar com o parente, com o amigo, perceber que ele está ficando diferente, que está mudando o comportamento, passou a ter um comportamento mais agressivo, um comportamento mais retraído, isso é muito importante. No idoso, a gente entra num outro problema. O idoso ele já tem uma tendência à depressão. Por quê? O idoso, como ele vai se aproximando do fim da vida, né, por uma questão lógica, o idoso começa a repensar a sua vida. E isso já traz alguns impactos. E, além disso, o idoso ele começa a ver as pessoas próximas falecerem, ele começa a ver as pessoas partirem, e aí ele vai se agarrando à família. E aí vem a pandemia e corta esse laço com a família, no sentido de que agora tem que fazer videochamada com o vovô para ele ver os netinhos. Não pode ir visitar o vovô porque ele pode pegar doença. E principalmente nesses idosos mais ativos. Até porque a gente sabe que uma grande parte da nossa população de idosos ainda faz alguma atividade. Em muitos lares, eles inclusive sustentam até os netos, né? E aí, de repente, esses idosos são tirados desse convívio. Eles são alijados e quase que trancados dentro de casa. Por isso que no início da pandemia, lá para fevereiro, a gente estava recebendo vários vídeos, né, desses aplicativos de mensagem que mostravam, né, idosos revoltados falando que iam sair. Eu recebi um vídeo de um idoso tentando pular um portão altíssimo, porque ele queria sair, ele precisava ir para a rua, sabe? E isso com certeza traz algum impacto no psiquismo, porque no fundo ele se sente preso, né? Ele se sente numa prisão domiciliar de um crime que ele não cometeu. Dr. Robson, voltando agora para a infodemia, eu tenho uma dúvida, eu queria saber se o senhor sabe nos dizer se esse excesso de informação ele pode causar algum problema no cérebro que pode desenvolver ou comprometer a memória ou a cognição. Na verdade, tudo em excesso faz mal, né? Tudo em excesso faz mal, né? Água em excesso também faz mal, né? O que acontece? Quando você começa a se sobrecarregar de informações, o seu cérebro não vai dando conta de assimilar tudo, né? Ou ele vai começar a misturar informações e te levar a conclusões equivocadas, ou ele vai fazer com que você não consiga descansar.
E um dos fatores que colaboram para a depressão, né, é justamente a falta de descanso. Tanto que o burnout, né, aquela síndrome que acomete pessoas que estão sob excesso de trabalho, né, o burnout, uma das características dele é a perda de sono. Né? A pessoa vai diminuindo cada vez mais o sono e vai ficando cada vez pior. Então, eu não falo em uma lesão cerebral, tá? Assim, que aí seria muito forte eu afirmar isso. Até porque eu não sou neurologista, eu não poderia afirmar se há uma lesão ao cérebro. Mas ao psiquismo, eu não tenho a menor dúvida que esse excesso de informação ele vai trazer problemas. Seja para a formação de memórias da pessoa, né? Da aquisição de conhecimento e formação de memórias. Isso, inclusive, é um problema agora na questão do retorno às aulas para as crianças. Como também você pensar em quadros ansiosos, depressivos, transtorno por estresse pós-traumático e por aí afora. Porque cada vez que eu ouço dizer que alguém morreu de pandemia, né, pelo Covid-19, cada vez que eu ouço alguém dizer isso, ao mesmo tempo dispara em mim e em qualquer pessoa o seguinte raciocínio: e se eu pegar? Sabe? E se eu pegar? O que vai acontecer comigo? Será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer também? E aí, casando com a pergunta anterior, agora imagina os idosos que uma senhorinha que perdeu o marido por conta da pandemia e teve que fazer um velório de 6 horas e viveu uma vida inteira com aquela pessoa e mal teve tempo de se despedir dela. Olha o impacto disso no aspecto emocional dessa pessoa que ficou. A dor é muito grande, né? Então, assim, como eu disse antes, a gente precisa olhar com isso com muita atenção, com muito cuidado. Você falou uma coisa, Dr. Robson, que me veio à mente aqui. No começo da nossa entrevista, você falou que entrou no elevador sem máscara, todo mundo te olhou estranho, aí você lembrou que estava sem máscara. Isso é uma reação de medo das pessoas de contraírem o vírus, né? E esse medo também criou, também a gente ouviu muito falar do medo e da fobia. E eu queria que você falasse para a gente da diferença entre esses dois, que eu acho que caminham ali lado a lado. Uhum. Na verdade, a fobia é um medo que tomou todinho, entendeu? É um medo mais forte, né? Como assim? Vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho. Todo mundo aqui, em algum momento, sentiu um medo no escuro, num lugar escuro. Em algum momento da vida sentiu, mas foi adiante. Às vezes a gente vai e viaja numa cidade mais violenta, tal, você sente o medo de ser assaltado, você sente o medo de ser roubado, mas você vai, você encara. Às vezes tem pessoas que têm medo de viajar de avião, mas entram no avião e voam. Já a fobia é o medo elevado a uma potência. A fobia, ela te paralisa. Ou seja, ela não deixa você agir. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a fobia de avião, ela dificilmente vai entrar num avião sem estar dopada. Entendeu? A fobia, ela te trava, ela impede você de fazer as coisas. E nessa diferenciação, né, uma coisa é eu ter medo de pegar a Covid-19, outra coisa é, por conta desse medo, eu sequer sair de casa e ficar paralisado. Essa paralisia que atrapalha a sua qualidade de vida diária, que você não consegue caminhar, ali a gente está no terreno da fobia, do transtorno fóbico, né? Essa é a diferenciação. O medo é normal, é normal. Todos nós temos o instinto de preservação, sabe? Basta ver se uma pessoa espirrar do seu lado. A reação sua na mesma hora é dar 2 passos para trás, sabe? A pessoa pode estar espirrando porque inalou alguma coisa que ela é alérgica. Mas você não quer saber, você dá 2 passos para trás. Fala, opa, peraí.
Mas o medo, a fobia, numa situação semelhante, essa pessoa entraria em pânico. Entendeu? Entraria em pânico, já acharia que pegou, já ia começar a se desinfectar, que não sei o quê. E aí vai, sabe? O medo, ele é um bom conselheiro. O medo impede você de fazer bobagem, né? Afinal de contas, né, os destemidos, né, aqueles que não têm medo, são os primeiros que morrem na batalha. Né? Mas a fobia não, a fobia te paralisa. O medo é um bom conselheiro até um determinado momento. Mas quando você só ouve o medo, aí você está entrando no terreno da fobia, e aí você vai ter problemas. E, de novo, entrou no quadro fóbico, vai ter que procurar ajuda, que senão não sai. Sabe? Entrou no quadro de fobia, procura ajuda. Por isso é que eu digo, o adoecimento psíquico no século XXI vai ser o que vai arrebentar com a nossa sociedade. A nossa sociedade hoje